E nós vamos fazer contato com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. Bom dia, Williams. Williams, ontem nós tivemos aí um plebiscito no Chile histórico e, de acordo com os resultados obtidos após a apuração de cerca de 99% dos votos, 78,8% dos eleitores se posicionaram de forma favorável à mudança constitucional e cerca de 21% rejeitaram essa proposta nas urnas, né? A mudança constitucional em relação a um texto, a Carta Magna, que foi elaborada ainda à época da ditadura de Augusto Pinochet. Como é que você vê esse passo dado aí para a consolidação da democracia no Chile, Williams? É um passo extraordinariamente importante. É o resultado de uma grande pressão do povo chileno, praticamente um ano de manifestações contínuas, expressando o desagrado, o desconforto com o andamento da política, com o andamento da economia do Chile. Portanto, a Assembleia Constituinte, a Convenção Constituinte, terá a oportunidade de redigir uma nova Constituição que expresse esse sentimento popular, que dê conta desse sentimento popular. Portanto, o Chile vive aí a expectativa de formar um novo pacto social. Portanto, isso é muito importante, né? Vem se somar a outros acontecimentos na política sul-americana, né? Mostrando que determinados caminhos por onde nossos países da América do Sul têm trilhado, têm levado a nossa sociedade a um beco sem saída. Portanto, é muito alvissareira a notícia vindo do Chile, as informações vindas do Chile, de que a vontade do povo triunfou e eles estão se preparando, estão preparados para redigir uma nova Constituição. E a gente destaca também que, além da aprovação da mudança constitucional, existia ali no plebiscito duas opções para como seria executada essa mudança, né? A redação de uma nova Carta Magna, no caso, por uma convenção mista, né? Onde teria ali composta metade por parlamentares atuais e metade por parlamentares por representantes eleitos justamente para esse fim, e a Convenção Constitucional, que acabou sendo vitoriosa, com membros 100% exclusivos, sem a participação dos atuais detentores de cargo eletivo e com paridade de gênero, metade homens e metade mulheres. Isso também foi algo bastante importante e dá noção do quão significativa é essa mudança de texto constitucional, Williams. Exatamente, né? Em primeiro lugar, a paridade de gênero mostra que os chilenos estão perfeitamente sintonizados com as mudanças que ocorrem em todo o mundo e reconhecendo o direito das mulheres a ter uma representação igual à dos homens. Isso é uma coisa extremamente importante e podemos dizer que coroa todo um movimento realizado pelas mulheres do Chile nesse sentido. Por outro lado, a representação individual, né, e exclusiva, né, ela dará a oportunidade aos chilenos de escolher bem, né, os candidatos a formar essa convenção que representem o seu ponto de vista, né? Precisamos entender também, é bem verdade, que as coisas não estão resolvidas. Nós estamos quer dizer, o Chile vive um processo político, um processo intenso, com muitas esperanças, mas é um processo político. Portanto, não há uma unanimidade no Chile. Há interesses diferentes e interesses divergentes, né, que terão que entrar em interação e negociar uma nova Constituição. Quer dizer, a Constituição deverá sair desse compromisso político, desse acordo político, desse pacto, que não significa
a priori vitória de um ou derrota de outro, mas sim, né, a possibilidade de se negociar um pacto que dê conta das expectativas, das esperanças, das necessidades do povo chileno. E a gente lembra, né, que quando essa Constituição foi elaborada, ela tinha justamente a ideia de consolidar um Estado autoritário junto a princípios do livre mercado. E nós vemos hoje no Chile as consequências, né, das privatizações que foram feitas ali durante o período Pinochet, do próprio Estado abrindo mão do seu papel, por exemplo, na questão do regime previdenciário, que hoje leva aí milhões de chilenos à pobreza e à miséria. Agora, justamente a oportunidade, Williams, de virar esse jogo, de trazer de novo o Estado para ter uma participação mais efetiva na vida do Chile? Pois é, porque aqui na América do Sul, né, nós combinamos, né, Estado autoritário com Estado liberal na economia. O, o caso chileno é o caso, vamos dizer, paradigmático, é o caso extremo dessa combinação. Uma ditadura militar feroz, né? Uma ditadura militar que infelicitou a vida de numerosas famílias chilenas com uma economia, né, projetada, né, de acordo com as ideias dos liberais da escola de Chicago. O resultado disso foi desastroso. Né? O resultado disso foi a cisão, a divisão da sociedade chilena entre aqueles que podem pagar pela saúde, que podem pagar pela educação, e os demais, que nada podem. Né? Nós, inclusive, devemos destacar que o momento que nós vivemos hoje, ele é, por enquanto, a culminância de um movimento mais antigo. Nós estamos falando em um ano de protestos, mas nós temos que nos remeter à primeira década do nosso milênio, 2005, 2006, né, quando os jovens, chamados de pinguim, os colegiais, foram às ruas protestar contra a possibilidade dos jovens pobres ingressar na universidade. Né? O ensino universitário completamente privatizado, só aqueles que dispõem de recursos é que podem ingressar na universidade. Então foram esses jovens que já nasceram e se tornaram, saíram da infância, saíram da adolescência, ingressaram na juventude e viram que todas as suas portas estavam fechadas, o seu caminho estava limitado por falta de recursos da família. Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa muito triste, porque nesse caso não se pode sequer falar em meritocracia, não é? Já a vida de cada um, ela já está traçada a partir dos recursos que a família dispõe, ou da falta de recursos. Então, a denúncia, né, do neoliberalismo chileno começou aí, foi um longo trajeto, né, que culmina agora com a possibilidade de redação de uma Constituição, de um novo pacto social que elimine essas distorções absurdas do pensamento liberal. Embora essa Constituição tenha sofrido algumas alterações ao longo do tempo, a maior parte do texto, inclusive, nem podia ser modificado, justamente por conta ali da legislação chilena. E quando a gente fala dessa combinação, né, Williams, de Estado autoritário, repressor, até apoiador da violência, com princípios do livre mercado, né, a gente vê também que tem outros países que, inclusive, pela via eleitoral, acabaram consolidando aí pelo menos um princípio desse modelo, como no Brasil, em que a gente vê algo semelhante ao que aconteceu no Chile. Pois é, as pessoas se iludem com determinadas ideias que são postas a circular na sociedade, né? Como a ideia de corrupção, como a ideia de privilégios que o poder público concede a um e a outro, ou seja, se pega a distorção do processo e se o coloca como a questão central.
convencendo a todos, por exemplo, não podemos ter uma petroleira, não podemos ter a Petrobras, porque a Petrobras é um cabide de emprego, porque há corrupção na Petrobras. Ora, se faz disso o elemento central. Aí o que acontece? Uma parte ponderável, uma parte considerável da sociedade é favorável à venda da Petrobras para que a Petrobras não seja um cabide de emprego. Portanto, isso é uma coisa absurda, né? O país ficar sem a sua petroleira, ficar completamente à mercê da importação de petróleo e seus derivados, em um mundo que nós sabemos que vive permanentemente em guerra justamente para controle disso, né? Então, há muita ilusão a respeito disso. E os chilenos, voltando ao Chile, estão agora, né, tendo a oportunidade de ver que lhes venderam uma ilusão, né, que a privatização, né, ela não acaba com a corrupção, a privatização não acaba com as distorções, mas uma coisa ela faz muito bem, que é alijar uma parte significativa da sociedade aos bens públicos, condenando-a permanentemente a uma posição inferior na escala da sociedade, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que refletir, né? E saudamos o que acontece no Chile, não apenas porque admiramos o Chile, não porque estamos solidários com os chilenos, mas vemos o que está acontecendo no Chile com bons olhos, porque o Chile pode e deve ser uma referência para pensarmos na questão brasileira, né? Isso é muito importante. A situação do Chile hoje, todo esse processo que culmina com a decisão de uma nova Constituição, tem que ter um valor pedagógico, um valor didático para nós. Não é apenas uma questão de admirar os chilenos, é de entender por que os chilenos estão fazendo isso e pensar na nossa situação no Brasil. De não reproduzir os erros, inclusive, que foram cometidos lá. Williams, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.